Olá, turma do quarto ano. Hoje nós vamos estudar um conteúdo da matéria de História, tá certo? Só lembrando aqui que a gente já viu alguns conteúdos da nova unidade, né, da unidade 4, né, que é de Portugal ao Brasil. A gente já falou sobre a corte portuguesa no Brasil, tá certo? E nós vamos falar hoje sobre um tema chamado a tomada de Caiena, tá certo? São acontecimentos, ou seja, são histórias que ocorreram, né, durante o período em que a corte portuguesa esteve no nosso país, no Brasil. A gente até falou bastante sobre Dom João, né, na aula anterior, sobre todas as mudanças que ele propôs quando chegou ao Brasil, né? E hoje nós vamos falar sobre a tomada de Caiena, tá? A gente pode acompanhar a leitura na página 54 do nosso livro, tá certo? Olha só. Após desembarcar no Brasil, Dom João declarou guerra à França e a todas as suas possessões. Em 1809, com auxílio dos ingleses, Portugal organizou uma expedição à Guiana Francesa, que era uma colônia francesa na América, e ocupou a ilha de Caiena, capital da colônia. Essa ocupação acalmava os portugueses, que temiam que os franceses pudessem organizar algum ataque ao Brasil partindo da Guiana Francesa, né? Ou seja, eles temiam que pudesse ocorrer alguma guerra entre a França e o Brasil, né? Mas quem que estava no Brasil? Dom João, e era exatamente ele quem declarava guerra à França, tá certo? Em 1815, teve fim o governo de Napoleão na França. O governo de Napoleão acabou, né? Napoleão Bonaparte, lá na França, acabou no ano de 1815. Com isso, os franceses pediram ao governo português que devolvesse o território ocupado, mas Dom João não concordou com o pedido, dando início a uma questão que só foi resolvida em 1817, quando os portugueses concordaram em deixar Caiena, ok? Então, não houve a guerra, né, que supostamente aconteceria entre eles, né? As questões que existiam entre a França e entre o governo português foram aos poucos se resolvendo, né? Tanto teve início como também teve fim, ok? São poucas informações que o livro propôs a gente em relação à tomada de Caiena, tá certo? Sobre esse assunto, são poucas informações, certo? Então, as informações que a gente tem a respeito desse assunto, né, são essas que a gente fez a leitura do livro, tá bom? Dando início à jornada da corte portuguesa aqui no Brasil, ok? Então, passando aqui os slides, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos retornar o nosso livro para a página 52. Foi a atividade da semana anterior, tá certo? E a gente vai fazer a correção, tá ok? Para a gente poder dar uma relembrada no conteúdo anterior, tá ok? Então vamos lá, olha só, eu coloquei no slide apenas as respostas, por isso que leva o nome de gabarito, serve apenas para fazer a correção. As perguntas estão no livro, tá? E eu coloquei no nosso slide apenas as respostas, tá bom? Na página 52, né, vamos ver qual a primeira pergunta, ó. Qual foi a principal causa da vinda da família real portuguesa ao Brasil, que fez com que a corte portuguesa viesse para o Brasil, né? Eles vieram para o Brasil por causa da ameaça, né? Portugal foi ameaçado de ser invadido pelos franceses, né? Então, por conta da ameaça, a corte portuguesa veio para o Brasil, ok? Na segunda questão, tem perguntando o que mudou no Brasil com a abertura dos portos às nações amigas. Quem lembra quem propôs essa abertura, né? Essa abertura dos portos às nações amigas, né? Foi Dom João.
exatamente quem propôs inúmeras mudanças, tá? Olha só, essa abertura permitiu pela primeira vez o comércio direto entre a colônia e outros países, porque antes o Brasil só estabelecia comércio com Portugal. A partir dessa abertura dos portos às nações amigas, o Brasil começou a estabelecer comércio com outras colônias que não era só Portugal. Beleza? Terceira questão, ó, assinale com X as mudanças em infraestrutura implementadas na cidade do Rio de Janeiro logo após a chegada da família real. Aqui tem várias opções, tá? Eu coloquei no nosso slide apenas as corretas. Então, quais foram as mudanças em infraestrutura? Houve as obras de alargamento das ruas, ok. Também a criação da imprensa régia, que a gente viu na aula anterior, que foi a primeira imprensa que imprimiu os jornais daquela época, né? Então, foi o primeiro, digamos que, o primeiro jornal, né? Se nós voltarmos um pouquinho, para a gente dar uma olhadinha no livro, na página 50, a gente vai ver essas mudanças, tá certo? Só um instante. Na verdade, na página 51, né, a imprensa régia foi responsável por publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a circular no Brasil. Que mais, né? O que mais foi implementado aqui? Obras, aqui não, né? Perdão, no Rio de Janeiro. Obras de abastecimento de água, obras de coleta de esgotos e criação de estabelecimentos como banco, biblioteca e academia militar. Então, essas foram as mudanças que ocorreram. A quarta questão é uma questão pessoal, tá, gente? Na página 53. No século XIX, a maior parte do trabalho da cidade era feita por pessoas escravizadas. Você acredita que as melhorias do governo beneficiaram toda a população local? Justifique sua resposta, né? Então, pessoal, você acha que todas essas mudanças na infraestrutura, essas obras que aconteceram através de Dom João, da corte portuguesa, você acha que isso trouxe benefício, né? Foi bom para todo mundo, inclusive para as pessoas que eram escravizadas, ou não? Só uma parte das pessoas se beneficiaram, né, através dessas mudanças, tá? Uma resposta pessoal. Quinta questão. A sigla PR, após a vinda da família real ao Brasil, significava príncipe regente. Procure no dicionário o significado da palavra sigla. O que significa a palavra sigla? Sigla é uma palavra formada com as primeiras letras de outras palavras, tá certo? A gente vai ver depois alguns exemplos de siglas na sétima questão. Ok? Sexta questão. Você sabe a sigla do estado onde vive, né? Qual estado que a gente vive, né? A gente vive no estado do Ceará. Vocês sabem qual é a sigla do estado do Ceará, né? Resposta pessoal, coloquem aí, tá? E a sigla do Distrito Federal, onde fica a Brasília, né? A capital do país, né? Vocês também sabem qual é? Tá bem aí, olha. DF é a sigla do Distrito Federal, tá certo? Onde fica Brasília, a capital do nosso país. E, para encerrar, a sétima questão. Ligue as siglas a seus significados. Olha só, a gente vai ter aqui alguns exemplos, né? 6 exemplos de siglas, ok? Todas essas siglas têm um significado, né? Por exemplo, a sigla FAB, o que significa? Significa Força Aérea Brasileira, né? Só ligar lá no livro. Letra B, BNDES. O que essas siglas significam? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Letra C, SUS, né? SUS, o que significa? Sistema Único de Saúde. Letra D, IBGE, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CEP, na letra E, significa Código de Endereçamento Postal. E, por fim, na letra F, a sigla RG, significa Registro Geral, ok? Então, estão aí alguns exemplos de siglas e seus
respectivos significados, só para vocês ligarem na 7ª questão e assim realizarem a correção da atividade. Ok? Então é isso, gente. Olha só. Façam a leitura do conteúdo, tá bom? Que já foi, nós fizemos aqui, né, no slide, né? Mas é bom que vocês releiam no livro, leiam também a página 55, tá? Que tem algumas informações extras, tá? E aí realizem a atividade, tá certo? Na próxima aula a gente vê, né, um novo conteúdo e faz a correção da atividade anterior. Então, tenham todos uma boa semana de estudos, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.